O que realmente significa ser forte? Normalmente a gente fala que ser forte é para proteger os outros, é para superar os seus limites, é para nunca desistir. Isso a gente vê na grande maioria dos animes, principalmente com relação ao protagonista. Em muitos animes, a força ela é tratada como uma esperança, um símbolo. Mas dentro de Jujutsu Kaisen existe um personagem que ele destrói completamente essa ideia. Um homem que não luta por justiça, ele não luta por amor, ele não luta para proteger. Na verdade, ele não luta por ninguém, e mesmo assim é chamado de rei. Hoje a gente vai falar sobre Ryomen Sukuna e como ele representa talvez a forma mais assustadora do significado de ser forte. Mas a gente primeiro precisa entender uma coisa. O Sukuna, ele não pensa como uma pessoa comum. Na verdade, ele não é um humano. Por quê? Porque ele não sente culpa nenhuma do que ele faz. Ele não sente empatia por ninguém. E ele não busca a aprovação dos outros. Enquanto muitos personagens se tornam fortes para proteger algo, como o Itadori e o Yuta, o Sukuna é forte simplesmente porque ele quer ser forte. E isso talvez seja o que muda tudo. Porque ele não possui nenhuma corrente emocional segurando ele. O Sukuna, ele não hesita em nenhum momento, ele não se limita e muito menos se importa com qualquer pessoa. E a força dentro de Jujutsu Kaisen às vezes é retratada assim, porque dentro do mundo de Jujutsu Kaisen, a grande maioria dos personagens carrega consigo algum peso emocional. Vamos falar do Gojo. O Gojo ele carrega consigo a solidão, ele se sente sozinho por ser o mais forte. O Geto carregava consigo seu idealismo, aonde ele sempre buscou resolver o problema principal dentro do mundo de Jujutsu. O Yuta carregava consigo seu amor e a sua culpa. O Itadori carrega consigo toda a sua humanidade. Mas quando a gente fala do Sukuna, o Sukuna, ele carrega apenas sua própria vontade. E talvez seja exatamente isso que o torna tão monstruoso. Por quê? Porque muitos personagens, eles possuem poder, mas pouquíssimos dominam completamente o ambiente ao redor. Quando o Sukuna entra em cena em algum momento, seja no mangá, seja no anime, a gente percebe como o clima dentro da obra muda, como os personagens mudam, porque o medo, ele muda tudo. O Sukuna, ele não apenas vence as lutas, ele faz com que todos que estejam ali presentes entendam que eles nunca tiveram chance de ganhar. E nós temos aqui a grande filosofia do mais forte do Sukuna, porque existe uma ideia constante no personagem. Os fracos, eles existem para serem esmagados. É uma coisa cruel a se pensar? Com certeza. Mas o Sukuna, ele nunca fingiu ser outra coisa. Ele na verdade acredita que, se você é fraco, você deve ser consumido e morto. Se você hesita durante a batalha, você morre. E se você depende dos outros, você vai perder. E o pior de tudo é que dentro do mundo de Jujutsu, frequentemente a gente vê a prova de que ele está certo. E nós temos também dentro da obra o grande contraste do Sukuna com o Itadori. A gente aprende que o Yuji é exatamente o completo oposto do Ryomen Sukuna. O Yuji acredita que ele precisa salvar as pessoas. Ele acredita que dá pra fazer isso. Ele dá significado à morte e também em proteger os outros. Já o Sukuna ri disso a todo momento. O Sukuna acha ridículo toda a ideia do Itadori de proteger os outros. Por quê? Porque pra ele, a vida não possui valor nenhum. Só existe o desejo, existe a vontade e só existe a força. E esse contraste transforma os dois em reflexos opostos da mesma existência, por possuírem o mesmo corpo. Mas nós também temos dentro de Sukuna algo muito curioso. Ele é livre, completamente livre de tudo, nenhuma amarra o prende. Só que essa liberdade ela vem com um preço muito grande, o isolamento absoluto, porque ninguém nunca entende o Sukuna de verdade. Ninguém se conecta completamente com ele, e ninguém realmente o alcança, em qualquer sentido. Porque quando você está acima de tudo, você também fica sozinho acima de tudo. Mas nós temos um grande porém. O Sukuna, em nenhum momento, ele demonstrou que queria ser amado. Porque diferente de muitos vilões, o Sukuna ele nunca buscou reconhecimento, revolução ou validação dos outros. Ele não quer provar ponto nenhum. Ele simplesmente vive de acordo com a sua natureza. E por isso que ele é tão assustador. Porque o Sukuna ele não destrói por conta de um trauma, por ter tido uma vida ruim. Ele destrói porque ele pode, ele quer. E simplesmente por isso. E aqui chegamos no ponto principal. O verdadeiro significado de força. Sukuna ele representa uma visão brutal. Força é fazer o que quiser sem ser parado por ninguém, sem moral, sem culpa, sem limites emocionais ou físicos. E essa é uma visão assustadora, mas extremamente honesta, porque no fundo Sukuna mostra algo que muitos personagens escondem dentro de si. Poder absoluto quase sempre afasta a humanidade. A gente também viu isso com Gojo. E o Gojo e o Sukuna são duas formas diferentes de força, porque o Gojo também é absurdamente forte, mas o Gojo,
diferente do Sukuna, ainda se importa com os outros, ainda cria laços com seus alunos e amigos. E acima de tudo, o Gojo quer mudar o sistema, ele quer mudar o mundo e a forma como as pessoas vivem. Já o Sukuna não. E talvez seja exatamente isso que cria a diferença final dos dois. O Gojo, ele luta por algo que ele carrega. O Sukuna luta sem carregar nada. E sem ter nada e nem ninguém a perder, você se torna muito mais perigoso. Mas talvez a tragédia que o Sukuna esconde dentro de si seja outra. Ele é tão forte que nunca precisou crescer como pessoa. Ele nunca precisou de verdade entender ninguém. Ele nunca precisou mudar para continuar ficando forte. Ele nunca precisou amar alguém. Ele alcançou o topo da força, mas perdeu completamente qualquer conexão humana no caminho. Sukuna, ele não é apenas um vilão, ele é uma ideia. Ele é a ideia de que a força verdadeira talvez não tenha nenhuma bondade, nenhuma empatia, não tenha nenhum limite emocional ou físico. E é exatamente isso que torna ele tão fascinante. Porque no fundo, o Sukuna representa o medo mais antigo de toda a humanidade. O medo de alguém que pode fazer qualquer coisa e não tem motivo nenhum para parar. Talvez o verdadeiro significado de força não seja destruir tudo como o Sukuna achava, mas continuar humano, mesmo tendo poder para deixar de ser. E é aqui, meus amigos, que o Sukuna falha miseravelmente. Amontoados de humanos, amontoados de maldições. Vocês se enfrentam para provar os seus ideais e vão enfraquecendo e acabam definhando. Você deveria ter ateado fogo em tudo, sem calcular nem tramar nada, apenas incendiar, deixando raça, futuro e todo o resto de lado, até finalmente alcançar Satoru Gojo. Agora eu quero saber a sua opinião. O Sukuna é realmente o personagem mais forte de toda a obra de Jujutsu Kaisen ou ele é apenas o mais vazio de toda a obra? Comenta aqui embaixo. Se você gostou dessa análise, deixa seu like que ajuda bastante o canal. Se inscreve para ver os vídeos mais profundos sobre Jujutsu Kaisen e também outros animes. Já tem um aparecendo aqui na tela falando sobre o Gojo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo e muito obrigado.